telefone fixo da minha casa não tocava há meses. É um objeto quase esquecido, coberto por uma fina camada de poeira. Moro sozinho e quase ninguém tem o meu número. Para falar a verdade, nem eu mesmo me lembro dele direito. Mas numa noite de quinta-feira, no meio do silêncio que preenchia a casa, ele começou a tocar. O som era estranho. Não era aquele toque estridente e apressado de sempre. Era lento, compassado, cada toque separado por uma pausa longa e pesada, como se a pessoa do outro lado estivesse saboreando a espera. Caminhei até a sala, o coração batendo um pouco mais rápido. O som parecia perfurar a quietude da noite. Olhei para o pequeno visor do identificador de chamadas. Apenas 2 palavras brilhavam na tela escura. Número desconhecido. Hesitei por um instante. Minha mente racional dizia que era apenas um trote, uma ligação de telemarketing perdida no tempo. Mas um arrepio percorreu minha espinha, uma sensação estranha de que algo estava fora do lugar. Mesmo assim, a curiosidade venceu. Respirei fundo e atendi. Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado, denso, cheio de estática, como o som de um rádio mal sintonizado. Eu conseguia ouvir minha própria respiração, amplificada pelo aparelho. Alô? Eu disse, minha voz soando fraca. Nada. Quem está aí? O silêncio persistiu por mais alguns segundos que pareceram uma eternidade. Eu já estava pronto para desligar, irritado com a brincadeira de mau gosto, quando uma voz surgiu do meio do ruído. Era baixa, quase um sussurro, e terrivelmente familiar. Arrepiou cada pelo do meu corpo. Era a minha voz. E ela disse apenas uma frase, com uma calma assustadora. Não atende da próxima vez. O telefone escorregou da minha mão e caiu no chão com um baque surdo, mas o eco daquelas palavras continuou a ressoar dentro da minha cabeça. No dia seguinte, a luz do sol parecia fraca, incapaz de dissipar a sombra que a noite anterior havia deixado. Passei o dia inteiro tentando me convencer de que tudo não passou de um sonho ruim, um truque da minha mente cansada. Mas a lembrança daquela voz, a minha voz, era nítida demais. Tentei me ocupar, trabalhei, limpei a casa, mas a imagem do telefone no chão não saía da minha cabeça. O medo era uma presença constante, um nó no meu estômago. E então, quando a noite começou a cair, aconteceu de novo. O mesmo toque lento, compassado, quebrando o silêncio. Dessa vez, meu corpo gelou. Fui até a sala, os pés pesados. Olhei para o identificador, esperando ver número desconhecido novamente. Mas o que vi foi muito pior. O número que brilhava na tela era o número da minha própria casa. Era como se a casa estivesse ligando para si mesma. O pânico tomou conta de mim. Decidi não atender. Deixei tocar, esperando que uma hora parasse. Mas não parou. O som continuou, implacável, ecoando por todos os cômodos. Em um ato de desespero, arranquei o fio da tomada na parede. O toque parou por um segundo, e um alívio momentâneo me invadiu. Mas logo em seguida ele voltou, com a mesma intensidade, mesmo com o aparelho completamente desligado. O som vinha do próprio telefone. Com as mãos trêmulas, peguei o fone e o levei ao ouvido. A mesma estática, o mesmo chiado. E então, a voz. A minha voz, agora com um tom de impaciência. Você ainda não aprendeu. Dessa vez eu estava preparado. Liguei o gravador do meu celular e o aproximei do fone, determinado a ter uma prova. Quando a voz se calou, reproduzi a gravação. Mas tudo o que ouvi foi ruído branco, um chiado sem fim. E no fundo, quase inaudível, algo que parecia um segundo toque de telefone, vindo de dentro do cômodo ao lado. O som era fraco, abafado pela parede, mas estava lá. Um segundo telefone tocando em sincronia com o primeiro. Fui até o quarto de hóspedes, um lugar que eu raramente usava, cheio de caixas e móveis antigos. E lá, sobre uma pequena mesa de canto, estava ele. Um velho telefone de disco. Uma relíquia da minha avó que eu guardava como lembrança. Ele estava desconectado há anos, o fio enrolado e empoeirado. Mas agora o fio estava esticado, perfeitamente plugado na tomada da parede, e o aparelho tremia levemente a cada toque que ecoava pelo quarto. Enquanto eu olhava, paralisado, o toque cessou. Um silêncio mortal caiu sobre o cômodo.
E antes que eu pudesse sequer pensar em me mover, a voz veio de novo, diretamente do fone do telefone antigo. Mas desta vez, não era um sussurro. A voz estava clara, firme e cheia de uma autoridade sombria. Era a minha voz, mas não era eu. Agora é a minha vez de atender. No mesmo instante, o som se distorceu, transformando-se num ruído agudo e metálico, que ecoava como um grito abafado sendo estrangulado. O barulho era insuportável. Tapei os ouvidos e corri para fora do quarto, desesperado. Corri até o corredor e a primeira coisa que vi foi o telefone principal, na sala. Ele estava fora do gancho, balançando lentamente pelo fio. Aproximei-me devagar e, com o coração na boca, ouvi o que saía dele. Não era uma voz, não era um ruído. Era o som da minha própria respiração, ofegante e apavorada. Aquela foi a gota d'água. Eu não aguentava mais. Na noite seguinte, não esperei o toque. Peguei uma tesoura e, com uma fúria desesperada, cortei o fio principal de telefone que entrava na casa. Peguei os dois aparelhos, o moderno e o antigo, e os joguei no lixo lá fora. Senti um peso sair das minhas costas. O silêncio finalmente voltou e, pela primeira vez em dias, senti que poderia respirar. A noite passou em paz, sem toques, sem vozes. Adormeci num sono profundo, exausto. Mas a paz durou pouco. Exatamente às 3 da manhã, acordei sobressaltado. O toque havia voltado, mas não vinha da sala, nem do quarto de hóspedes. O som estava ali, do meu lado, na mesa de cabeceira. Era o meu celular. O desespero me inundou. O nome na tela não era um contato, não era um número desconhecido. Era o meu próprio nome, o meu próprio número. O medo me paralisou, mas algo me forçou a atender. Deslizei o dedo pela tela. Silêncio. E então, a voz. A mesma voz, só que agora soava calma, quase resignada. E ela disse pela última vez: "Não atende da próxima vez." Desde aquela noite, os telefones nunca mais tocaram. Mas o tormento não acabou. Toda vez que um telefone toca perto de mim, em um filme, na rua, o som não vem do aparelho. Ele vem do espelho mais próximo. E a voz que sussurra no meu reflexo, ainda é a minha.